Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo em várias áreas, como codependência, ira, luto e perdas. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo, né? Sobre de lutos e perdas. Quando a gente fala de luto ou de perda, automaticamente eu vejo vocês e já fecha, né? O rostinho já fala assim, é um assunto pesado, né? É um assunto triste. Mas aqui a gente vem descobrir, a gente vem conversar com a possibilidade de a gente ver uma alegria, uma bênção depois de uma perda. Amém? Quando a gente fala de perdas e a gente luto, a gente vai direto para uma pessoa que nós amamos e que nós perdemos. Perder um ente querido, acho que é uma das dores mais difíceis, né? Da gente passar, superar isso. Muitas são as dores, mas de alguma forma a gente vai ter que passar por ela. Em algum momento da vida ela nos pega de surpresa, ou não, mas ela chega. E a gente tem que enfrentar com sabedoria e discernimento de Deus esse tempo. Né? A dor está ligada ao luto. Por que o luto? Na verdade, o luto é o processo, né, que a gente dá. Ele é uma fase, e a gente tem que passar por ele. Né? Quando Jesus veio para cá, veio nos ensinar tantas coisas, ele ensinou, caminhou, e quando ele foi, ele falou para nós, eu estou deixando um amigo com vocês, nós não somos sozinhos. E em João 14, 16, 18 diz, e eu porei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei a vocês. Nós temos o melhor conselheiro, que é o Espírito Santo. Nós temos a melhor presença que nós poderíamos ter. Mas muitas vezes, diante de uma dor, a gente esquece. Não é que esquece porque a gente não o conhece, mas a gente, naquele exato momento, parece assim que dá um branco, né? A gente dá um choque e fala assim, agora acabou. Né? É uma dor infinita que vem. E existem muitas formas de a gente perder. Hoje, o mundo está tão inseguro, né? As pessoas vão ir lá e perdem o emprego hoje. Como é que você se sente? É uma perda forte, não é? Eu não sei como é que vai estar a minha família. Eu vou ter que mudar meu estilo de vida. Eu vou ter que suprir as coisas como meus filhos, meu marido, minha casa. Eu sou um jovem. Como que eu vou conquistar as minhas coisas? Como é que eu vou pagar a minha faculdade? Como que eu vou conquistar as minhas coisas? São tantos sonhos que em algum momento ali, por uma perda de emprego, foi rompido. Um casamento que foi desfeito. Quantos sonhos foram colocados ali naquele casamento? Não é verdade? É tão menos do que uma dor de um ente querido? Não sei, cada um recebe, encara a dor de uma forma, né? Para mim, a minha dor sempre é maior, não é? A minha dor sempre é maior. Mas, na verdade, todos passam por perdas. Como que eu vou passar isso? Eu sonhei com o meu casamento, eu casei do jeito que eu queria, e, de repente, eu descobri que o meu marido, a minha esposa, não era tudo aquilo. E, na verdade, a vida me levou a um caminho, eu levei a separação. Vem a frustração, o rompimento de sonhos, a dificuldade até de estar com alguém, com essa pessoa. Não é verdade? Que também existe o distanciamento físico. E hoje, a sociedade nos cobra muito. Nos cobra no sentido de sermos fortes, né, o tempo todo. Você precisa da felicidade, você precisa ser forte. Será? Em que momento o luto é necessário? Ele é um processo. Como diz o nosso pastor Carlito, coisas ruins acontecem com pessoas boas e 100% das pessoas morrem. Agora, como entender isso para superar? A gente precisa superar cada uma delas, não passar por cima que nem um trator.
né? Então, aí na apostila de vocês, eu acredito que tem uma pergunta escrita assim, que perdas vocês têm enfrentado? É perdas emocionais, é perdas físicas, de um ente querido? A perda, ela leva a gente para algumas dimensões, algumas dificuldades emocionais, que é o choque, a sensação de perda, tristeza, a raiva, a ansiedade. Eu vou suprir aquela dor preenchendo com algo a mais. A comilância, por exemplo, a compulsão por compras, a ira, ou a solidão, né? Intelectual, eu me torno uma pessoa totalmente descrente, eu baixo a minha atenção. Na verdade, eu fui demitido, então eu sou incompetente. A primeira coisa que passa é a gente se culpar por aquilo, e às vezes não é a nossa, não é o momento, né? Física, a gente passa a ter sintomas físicos e espirituais, presenças de sonhos conturbadores, a perda da fé. Muitas vezes nós colocamos o resultado da perda como um castigo. Deus não nos castiga. O que Deus traz para cada um de nós é a oportunidade de crescer diante de uma perda. Se a gente for analisar bem, todos os dias a gente perde algo. A gente perde até na idade, porque a gente vai envelhecendo, não é? Perde células, perde algumas coisas. Mas o que Deus quer que a gente olhe a perda, olhe a direção dele, é que ele também está trazendo outras coisas boas. Eu não sei o dia que vocês tiveram hoje. Eu não sei se foi um dia tranquilo, ou se foi um dia que vocês tiveram que enfrentar alguma dor, a saudade, a ausência de alguém, mas o céu estava lindo à tarde. Se você estava na sua casa, se você estava aqui, você teve condições de vir. Você ganhou. Você está ganhando. Aqui, ele está presente. Pode ouvi-lo, ele está aqui querendo falar com vocês. Ele não atraiu cada um de nós para nada. Ele quer se apresentar. Então, a questão espiritual, nós podemos sim, numa questão de perda, sentir raiva de Deus, ou simplesmente tentar, no mesmo em meio às circunstâncias, nós adorarmos. E perdemos também na parte social, como a Rose falou no testemunho, o isolamento, né? A gente começa a se culpar tanto e culpar as pessoas por determinadas perdas em nossas vidas. Eu falo determinadas, gente, porque eu acredito e tenho fé que Deus já falou no coração de cada um de vocês algo que estava escondido de alguma perda. Então, eu queria que quando eu falasse perda, vocês retomassem isso e falassem: Deus, o que o Senhor quer tratar comigo diante disso? Eu creio que Ele vai falar, se Ele não já falou. Amém? Então, eu queria que vocês respondessem. Existem, observando vocês, na parte emocional, vocês percebem alguma coisa? Intelectual, espiritual, social? Então, vocês respondam a questão em si, que tem aí na apostila. Com quais reações acima você se identificou? O importante é vocês escreverem na hora, porque tem coisas que o Espírito Santo fala e a gente acaba esquecendo. O luto tem uma função muito importante de fazer-nos aceitar a realidade da perda. É um tempo de ajuste. É um tempo que eu vou ter que aprender a viver sem aquilo. Quem já perdeu o celular? É uma perda grande, né? Pensa hoje, um adolescente. Tem adolescente aí? Um adolescente perdendo, um jovem ainda, perdendo o celular. Como é que vocês se sentem? Desesperados, né? Fala a verdade. A vida está ali, né? Virou um membro do corpo, um celular. Calma, não é o fim. Só vai ao fim se não tiver um backup, né? Como nunca temos, é o fim daquele celular, mas você vai ter outro que Deus vai prover em nome de Jesus. Mas a gente precisa se ajustar, não é? A gente precisa recuperar a memória, a gente precisa recuperar as imagens. Isso Deus faz quando a gente perde alguém ou está diante de uma situação de perda. Desde perda simples até uma perda de um ente querido.
Para mim, na verdade, não tem perda simples. Tudo é perda e tudo a gente vai ter que gerar aí o luto. O luto, na verdade, é esse processo. E antes de a gente ter entendimento desse processo, a gente tenta sempre culpar alguém. Você perdeu o celular, você fala, meu Deus. Primeiro vem o choque, não é? O que eu fiz? Estou dando o celular, mas vocês podem pensar no ente querido, no que Deus falou aí para vocês. O que acontece? O que eu vou fazer? Perdi meu emprego. Primeiro é o choque. Né? O que eu vou fazer? Parece que a gente fica anestesiado diante daquela situação. Parece que a gente fica imóvel aquilo. Aí daqui a pouco a gente vem com uma explosão de raiva. Você fala, como é que eu pude fazer isso? Como que isso aconteceu comigo? E aí fica aquele choque. Ou de uma mansidão demais ali, ou de uma ira mesmo. Aí vem a parte do protesto. Marcados por emoções fortes. Aí depois vem o desespero. Eu não vou conseguir ficar sem. E agora? O que eu vou fazer? Meu pai se foi, minha mãe se foi, um filho se foi. Como é difícil, não é? E depois vem a parte da recuperação e da restituição. A reação da perda é tão inevitável quanto a própria perda. E ao se negar ao que aconteceu, ele é tão prejudicial a cada um de nós. Porque se a gente não vive aquela dor, a gente passa por cima, aquilo vai causar danos emocionais, intelectuais, espirituais. A gente vai culpar pessoas, vai culpar nós mesmos, culpar a nossa inteligência, culpar o que Deus faz. A minha fé vai diminuir de forma nociva, sabe? Assim, bem devagar. Como se a gente estivesse sendo envenenado mesmo, diariamente. Isso nos consome. E isso precisa de alguma forma vir à tona para eu ser curada. Só que a gente tem medo, não é? Mexer, vai doer. Vai doer isso. Mas o que eu vou falar para você, vai doer, mas Deus vai vir recolher as lágrimas de cada um. De cada um de nós. Como eu falei, existem vários tipos de perdas. As perdas materiais, empresários que nesse tempo que a gente vem passando com a economia, com o país, que perderam as suas empresas. Como que ele está encarando tudo isso? A quebra de um celular, um casamento, um carro que foi roubado e não tinha seguro. Eu já passei por isso. O carro foi roubado e não tinha seguro. Eu lembro que meu pai entrou em pânico, porque o carro não era dele, era da minha irmã. E aí falou assim, e agora? O que a gente faz? E entrou em desespero e a gente não teve discernimento na época, porque nós não éramos cristãos, não tinha Deus em primeiro lugar. Física, porque nós não somos livres de uma situação física, né? De uma enfermidade. Infelizmente, nós não sabemos os planos da nossa vida. Então, pode acontecer sim, eu quebrar um pé e não conseguir ir naquele evento do Eleve, não consigo ir naquele retiro que eu pensei, né? De ir naquela festa, de cumprir algo. Ou até coisas mais severas, de um câncer, por exemplo, inesperado. A afetiva, a perda de alguém, a perda de um relacionamento, uma amizade de tanto tempo que foi rompida por uma desconfiança, por uma mentira, né? Quantos relacionamentos são rompidos? Mas eu acredito que a material, física, afetiva e temos a espiritual. A espiritual, quando a gente nega realmente que Deus está ali para nos suprir em todas essas outras ausências. Quando a gente fala de espiritual, é uma questão de escolha. Por que a Sandra está falando sobre luto e perdas? A Sandra tem um histórico, eu tenho um histórico de perdas desde criança. Mas eu não entendia há pouco tempo atrás. Por que tantas perdas? Perdas
físicas, porque eu não tinha meu pai presente na parte da infância, por enfermidade na parte da infância. E isso foi levando para a minha adolescência, fazendo com que eu perdesse também a minha juventude com relacionamentos destrutivos, perdas de emprego de forma inesperada, onde que eu tinha bolsa para a faculdade e de repente tudo parou. E aí foram indo, e eu casei, tive minhas filhas lindas, coisas boas, mas eu continuei num processo que ainda eu perdi algumas coisas. Em 2009 eu me converti eu e minha família. E aí nós começamos a um processo muito grande de querer conhecer mais esse Deus que tantas pessoas falavam, de superar, que podemos superar toda e qualquer circunstância. Em 2009, nós aceitamos a Jesus, nos batizamos, eu e meu marido e minhas filhas, pequenas ainda, eram gêmeas, estava com 5 para 6 anos. E aí começou uma nova história com Deus. Eu entrei no 30 Semanas em 2010, fiz alguns ciclos, há uns 3, 4 anos que eu venho servindo nesse ministério. E os 30 Semanas, o que ele me ajuda, que me ajudou a superar depois e ter o pleno entendimento das minhas penas, foi os processos de decisões que nós temos que tomar dentro dele. Em 2014, as minhas filhas chegaram, minhas filhas estavam com 10 anos, mais ou menos, e elas estiveram numa conferência, elas receberam de Deus o entendimento que eu teria mais um filho. E aí elas oraram mesmo, porque eu não queria, nem meu marido, óbvio, depois de 10 anos, gêmeas, e o medo de ter gêmeas de novo era, intenso, porque não que elas são bênçãos de Deus, elas são um milagre, eu não podia ter filhos, eu fiquei grávida das meninas, 3 meses após a médica falar que eu não poderia ter filhos. Então elas já são um milagre. E aí nós nos convertemos, nesse tempo as meninas vieram para uma conferência, receberam de Deus que eu teria mais um filho. E nesse tempo também eu tive o perdão e perdoei o meu pai, na qual eu culpava de todas as perdas que eu tive desde criança. Eu simplesmente o culpava porque eu achava que ele não deu a atenção necessária, porque ele perdeu as empresas de forma irresponsável, enfim. As minhas brigas com ele. Eu tive esse tempo de restituição com ele antes dele também partir. E ele partiu me dizendo, filha, obrigada. Eu perdoando, e eu falei, pai, obrigado ao Senhor. Porque hoje eu entendo que todas as nossas brigas foram para o nosso crescimento. Principalmente o meu. Meu pai falava muito de Deus. Ele não era convertido, mas ele, todos os dias de manhã, ele abria a Bíblia, orava e dava uma palavra para a gente. Mas mesmo assim eu ocupava, porque até os 4 anos eu nem praticamente conhecia ele. Então em 2014, depois que tudo isso tinha resolvido, foi resolvendo a situação com meu pai, em 2015 eu fiquei grávida. Para a honra e glória do Senhor, depois de 1 ano, das minhas filhas orando e jejuando. 3 meses depois que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu recebi um diagnóstico que a minha filha não passaria de 23 semanas. Eu tinha uma escolha. Eu tive uma escolha. Chegar para Deus e falar, Deus, que é isso? Que é isso? Eu estou entregue, eu sirvo ao Senhor, eu fico aqui na igreja, era líder já de célula. Falar, Deus, eu sou tão temente ao Senhor, por que isso foi acontecer? Não entendo, Deus, por que isso foi acontecer. Lógico, o choque foi esse. A minha pergunta foi essa. Eu recebi um diagnóstico que pela medicina era inevitável a morte, na 23ª. Eu entrei em pânico, em choque. Quem me tirou do choque foi minha filha, falando assim para mim, mãe, ela é uma promessa de Deus. E se é uma promessa de Deus, bênçãos vão ser derramadas no momento que você aceitar o que está acontecendo. Elas tinham 11 anos. Aí eu resolvi ser obediente. Eu
Fui para o meu quarto, lógico, em choque. E lá eu decidi que eu ia entregar tudo a Ele, inclusive a minha dor. Foi a primeira vez que eu ouvi audivelmente Deus. E Ele falou: não chores mais, eu estou cuidando de tudo. Mas eu tive que fazer uma entrega. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava com Deus, ou eu ficava com a sentença de morte. Cada ultrassom que eu fazia, cada 30 dias. Alguns foram menos, cada 15 dias, pelo meu estado clínico. O médico, o primeiro diagnóstico, não tinha estômago, tinha várias deformidades. Todas as deformidades iam sendo curadas de mês a mês. O estômago aparecia, os coágulos do cérebro desapareciam. A cardiopatia no coração que ela tinha não era mais tão severa. Eu tinha fé que a minha filha ia viver. E eu falava para Deus: Deus, eu não sei lidar muito com essa história de perda, Pai. Então você vai ter que me ensinar. Então o Senhor me ensina. Se eu não for para ficar com a minha filha, o Senhor cuida do meu coração e vai tratando a minha vida. E assim foi. Com um pouco antes da minha filha completar 35 semanas, eu já ouvia de Deus e tinha pleno entendimento que talvez eu não fosse ficar com ela. Eu sei exatamente a hora que ela foi. Eu sei exatamente a hora que Deus a recolheu. Mas Deus era tão presente na minha vida que eu me alegrei. Difícil, né? Mas eu me alegrei. Porque, como diz o ditado, a parte de mim foi para o céu, né? Quando alguém muito querido morre. Eu falo assim, realmente, parte de mim está lá. Então, se está lá, eu estou muito perto do Senhor. Então, eu quero te conhecer mais nisso daqui. Se eu tive que perder minha filha, mas eu não perdi, eu tive mais o Senhor, me mostra mais o Senhor. E Ele foi me revelando cada vez mais. E eu creio que isso foi de uma escolha. Então, hoje, não é que eu não sofra por ausência dela, muito pelo contrário. Eu lembro dela todos os dias. Ela veio a falecer com 35 semanas. Eu recordo dela todos os dias. Hoje era para estar com 2 anos e meio. Eu fico imaginando assim, a forma dela andar, o que ela estaria fazendo. Mas eu escolhi, Deus, o que eu faço com essa situação? E o que mais me surpreendi e aprendi com tudo isso, é que cada vez que eu falo sim, Deus, o que o Senhor espera de mim diante dessa situação, Ele derramava bênção sobre a minha vida. Então, quando eu disse sim, Deus, eu entendo que essa perda vai ser grande, mas eu posso ganhar muito em Sua presença, eu quero. E eu experimentei e venho experimentando. Eu tive a minha família totalmente restituída. O meu marido sofria de depressão, 10 anos, mais de 10 anos, tomando muitos medicamentos. No dia que eu fiquei sabendo que estava grávida, que foi o dia que eu disse sim, né, que eu teria uma filha, ele simplesmente foi liberto de todos os medicamentos, sem nenhum como é que pode se dizer? Um sintoma contrário àquela falta de medicação. Quem sabe, quem toma remédios fortes de medicação, sabe que tem abstinência sobre aquilo. Ele não teve nenhuma e parou todos os medicamentos de um dia para o outro. Porque ele recebeu o discernimento do Espírito Santo, o nosso conselheiro. Aquele que Deus deixou para a gente. Então é para Ele que a gente tem que recorrer. É para Ele que a gente tem que levar as nossas lágrimas. O Ministério 30 Semanas foi muito importante, não só para mim, mas para toda a minha família. Nós temos que tomar decisões, não é? A gente não aprendeu isso? Primeiro é admitir. Eu tive que admitir que eu tinha um problema, era real e eu tinha que enfrentar. A medicina falava, não, tira, não, eu queria na palavra de Deus, Ele é a última palavra. Se era uma promessa, se era cura, coisas boas iam vir. E ela foi bênção. Muitas pessoas aceitaram Jesus pelo testemunho que nós temos. Então, primeiro vem a decisão. Eu tenho um problema, eu preciso passar por ele. O segundo, eu preciso confiar. Em quem eu vou confiar? Eu vou confiar no que a medicina está me falando, eu vou confiar no que a sociedade cobra de mim, eu vou confiar no que
A minha família muitas vezes me cobra. Ou eu vou confiar simplesmente naquele que um dia colocou seu filho para morrer na cruz por mim e por você? Então a gente tem que confiar. É a segunda decisão. Eu tenho que entregar. Deus pediu, filha, entrega as 3. E eu tive que entregar as 3. E se ele levasse as 3? A única certeza que eu tinha, que era forte demais, é que estaria com ele. Nessa hora eu tinha certeza que eu podia, não só uma, mas as 3. Mas no momento que eu entreguei, que as 3 estavam aqui comigo ainda, quando eu desci, que eu fiz essa entrega, eu estava na galeria, você precisa ver o que aconteceu com as outras 2, né? Ela estava no fogo puro ali de Jesus, glória a Deus. Eu vi Deus derramando bênçãos sobre a minha família. Então, eu tive que entregar. Aí eu tive que depender. Eu dependi sim de Deus e de muita ajuda. Do Ministério 30 Semanas, do Ministério Feminino, que segurou a corda comigo na intercessão. Nem tínhamos ainda o dom da presença, mas eu experimentei o dom da presença, porque muitos me procuravam, muitos me iam até mim, mas eu não pedia. Mas Deus foi derramando na minha vida, porque eu simplesmente falei, Deus, eu escolho o Senhor. A minha decisão é por Ti. Então, e depois veio a parte da obediência, não é? Deus não pede para a gente ser obediente, é onde a decisão que vocês estão agora. Eu vou ser obediente em buscar o que está me aprisionando e para o Senhor me trazer cura? Ou eu vou continuar temendo, com medo, e não ser obediente e liberar a minha dor, as minhas lágrimas para Ti? Deixa eu correr aqui, gente. Aí tem uma pergunta para vocês. Qual tipo de perda acima você viveu ou está vivendo hoje? Material, física, afetiva, espiritual. O que eu posso entender é que as 3 primeiras a gente não tem como evitar. Agora, a espiritual é a minha escolha. O que você decide hoje? É uma decisão pessoal, né? 7 verdades sobre a superação da perda. Primeiro, você sempre encontrará pessoas que perderam mais do que você. Em Marcos 10, 46, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Uma das sensações mais comuns que passa por uma perda é pensar que a sua dor é única. E quando você se coloca isso para outras pessoas, você vê que muitas pessoas já passaram pelo que você passou. Eu tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas sem eu nem imaginar que aquela pessoa já tinha passado por aquilo. E veio dar testemunho e falar, olha, estou com você, já aconteceu isso comigo, é possível passar. Eu costumo dizer que é igual carro, quando a gente compra, né? A gente compra um carro, igual a gente comprou um ano atrás, um carro vermelho, a gente não via quase o carro daquele lá, o que a gente tinha. Quando a gente sai para a rua, a gente vê um monte, né? É só a gente ter o problema, que a gente parece que vai... Mas é comum? Não, é Deus colocando na sua frente. Não perca a oportunidade de ver Deus nas coisas. Né? Que a gente tem tendência, o acaso. Não tem acaso, gente. É cristocência na certa. Se colocou alguém com aquele problema na sua frente, é para você. Receba. Há poder na presença de Jesus. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47. Muitas pessoas são paralisadas pelas perdas. Sabe por quê? Perda dá medo. Não dá? Eu vou sofrer. Eu sofri, não quero sofrer mais, não quero sentir mais aquela dor. E o medo paralisa. Nós aprendemos aqui tanto na nossa igreja, tantos discipulados, né, nas células, no púlpito mesmo com os nossos pastores, que nos ensinam sobre o medo.
Vamos liberar isso em nome de Jesus. Supere os obstáculos e chega de Jesus. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes deixamos de buscar a Jesus por vergonha ou constrangimento. Jesus, vou falar de Jesus. Eu vou buscar. Muitas vezes Jesus pede algumas coisas, né? O Espírito Santo fala algumas coisas no nosso ouvido e fala: não vou fazer isso não, né? Vergonha. Porque muitas pessoas, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, que em vez de nos incentivar a buscar Jesus, eles incentivam a gente a se afastar dele, por vergonha, fazendo com que a gente se sinta, loucura da Sandra, ouvir um lugar menos provável, ouvir Deus, imagina, no meio da dor, ela é louca. Não sou louca por Jesus, só. Jesus parou e disse para Bartimeu, chamam-no e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. É isso que a gente quer ouvir, não é? Filha, filho, vem até a mim, tenho a cura para você. Mas Bartimeu, o que ele fez? Em Marcos 10:50 diz, lançando sua capa para o outro lado, deu um salto e pôs o pé, dirigiu-se a Jesus. Essa capa ele usava para se proteger, né? Para fazer um travesseiro numa hora de necessidade. Na verdade, ele é uma pessoa cega. Mas para a gente esperar, ter algo a mais, ter uma cura superada, ter o algo a mais de Deus, nós precisamos largar a nossa religiosidade, as nossas crenças e simplesmente se entregar nos braços de Deus. Decida abrir os olhos, Jesus. Marcos 10:51. O que você quer que ele faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Hoje Jesus espera ouvir de você. O que você espera de Jesus nessa dor aí? O que ele pode fazer por você hoje? Então aí tem a perguntinha para você. Qual cura você quer que Jesus faça em você hoje? Agora, viva uma nova vida. Em Marcos 10:52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Curado, sem capa e de pé. Foi assim que ele seguiu a Jesus. Eu tenho a opção, eu tenho a escolha. Eu posso ser curada hoje e continuar no caminho com ele. E quando chegar uma outra pedra, eu vou saber, falar assim, Deus está comigo. Eu preciso experimentar isso. Como eu posso viver uma vida normal, voltar para o meu, fui curada, glória a Deus, beleza. Ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Mas toda vez que você falar para uma pedra, Deus, glória a Deus, amém, Jesus, me fala o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso, Deus me leve para uma nova direção. Eu considero a pedra como recalculando a rota. Sabe, quando o GPS, você está indo, o GPS, você erra o caminho, o GPS fala recalculando. A pedra é mais ou menos isso. Ele te direcionar para algo a mais de Deus. Se você quer algo a mais de Deus, aprenda a entender que a pedra pode ser um canal de bênção de Deus na sua vida. Que Ele pode derramar muito na sua vida. Em Salmo 126, 5, 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Com Jesus é possível ganhar em toda e qualquer circunstância. Eu creio que Deus está recolhendo cada lágrima. E cada vez que Ele recolher, se você permitir que Ele recolha a sua lágrima, Ele vai te trazer algo novo. Quem tem os filhos hoje lá na ignição, eles estão vindo com uma atividade, levem para casa. Entenda através do exercício deles. Eles estão com um exercício super simples que todos nós já fizemos quando estávamos estudando.
Sabe aquele copinho que a gente coloca algodão, um feijãozinho e uma aguinha? O que acontece depois no dia seguinte? Começa a nascer, não é? Aí a aguinha que foi recolhida, colocada ali, começa a sair e gerar um novo fruto. Lógico, é um memorial. Mas é assim que Deus faz. Ele recolhe a sua lágrima aqui e derrama ali. Ele não quer ver você sofrendo, não quer me ver sofrendo. Mas Ele quer, através das nossas lágrimas, Ele mostrar e falar: filha, filho, eu tenho mais para você. Então que cada um de nós entenda que é a minha escolha diante de uma pena. Paulo, quando foi preso, ele cantava, não era? Na prisão, e seus louvores nos libertaram, cadeias foram quebradas, não é? Ele teve a liberdade. E que hoje, essa prisão que vocês vivem do luto, do medo de entrar em sofrimento, dessa perda, desse desespero, Deus vai prover. Deus vai enxugar lágrimas de cada um. Deus vai recolher e vai trazer algo novo, um fruto nunca saboreado por vocês. E da mesma forma que derramou na minha vida, eu declaro na vida de vocês. Que cada dia, durante uma perda, estou sofrendo, estou chorando, Deus, estou aqui, olho para o céu e o céu vai falar com vocês. Eu creio que o céu vai falar com vocês. Todos os dias temos motivos para agradecer, sim. Ele te deu a vida, para viver uma vida plena. Então, em nome de Jesus. Só que para eu aceitar, para eu entender tudo isso, eu tenho que ter Jesus comigo. Eu entender que Deus colocou o seu único filho. A dor de perder um filho, misericórdia. Deus sabe. É imenso. Não importa a idade. Não importa a idade. É filho. Perder um pai, perder a mãe, é inevitável um dia. Mas é insuportável a dor. Mas com Deus, tudo se torna possível. Tudo se torna ameno. Não é cair no esquecimento, mas é lembrar sem a dor. Amém?